Na ciência cristã, utilizamos a expressão homem mortal e homem espiritual, apenas para distinguir o homem que se reconhece apenas nos seus dados da carteira de identidade, daquele que tem consciência de que a sua verdadeira identidade é espiritual. Logicamente, não estamos falando de duas pessoas. A diferença entre eles é psicológica e não física. O homem mortal, ele pode até ter um vislumbre da espiritualidade. Eu já ouvi falar da tal da espiritualidade. Mas o apego a seus pensamentos, a seus comportamentos, impede que ele mude o seu conceito sobre o existir. Porque ele está convicto, né, de que a vida é assim, a realidade é essa, é assim que ele aprendeu, né? Então, para ele, o mundo termina aí, né? O mundo, para ele, essa é a realidade. A realidade é a que ele vive. E nisso ele está certo, né? Porque ninguém pode viver uma realidade em desacordo com seus pensamentos e suas condutas. É isso que determina a nossa realidade. Então ele vive se debatendo com seus problemas existenciais, ignorando a presença de um poder superior que está aí, está disponível, que poderia ajudá-lo. Mas ele isso não passa na cabeça dele. O homem espiritual, ele também tem as suas convicções. Agora, o seu conceito de realidade está ancorado na criação espiritual do universo e do homem como obras de Deus. Isso é uma coisa muito diferente do que pensa o homem mortal, né? Esse entendimento dele, né? Ele sabe que isso é verdadeiro e ele não fica se debatendo com seus problemas, porque ele sabe que tem a presença de Deus constante para ajudá-lo com suas tribulações. Embora tanto o homem mortal como o homem espiritual possuam o senso espiritual, ele está ativo somente no homem espiritual. Essa é a grande diferença. Porque com o senso espiritual, ele se conecta, ele se orienta através dos pensamentos espirituais, que são muito diferentes dos pensamentos materiais. Os pensamentos espirituais, eles vão se desdobrando, né? E esse desdobramento, ele vai trazendo uma nova forma da gente ver a vida, da gente entender, para a gente compreender Deus. Quando a gente compreende Deus, compreende a sua obra, e quando a gente compreende a sua obra, a gente começa a ver o quê? Os benefícios que essa obra perfeita nos traz. Isso muda completamente a forma da gente viver. O homem espiritual, ele está muito atento aos sinais. Ele começa a enxergar coisas que ele não via antes. Os sinais, eles são muito claros. O universo nos traz claramente os sinais. Esses sinais, eles vão apontando para quê? Para o nosso aprimoramento interior, para o nosso crescimento espiritual. É mediante isso, né, é que as coisas vão mudar, que a vida vai ser... a vida que outros chamam de realidade, é mais curta, e com a visão do senso espiritual, ela se alarga. A gente enxerga uma vida como tem que ser. A vida espiritual é uma vida bela, é uma vida gostosa de ser vivida, com todas as suas tribulações. O homem espiritual, ele não está isento disso. Não, de jeito nenhum. Mas ele entende, ele compreende isso.
né? Ele entende que muitas coisas são para o seu próprio crescimento, para o seu próprio aprimoramento interior e, consequentemente, para o seu desenvolvimento humano. É muito diferente, mas isso tem um momento de cada um, sabe? Eu falo dessas coisas para vocês, mas eu me lembro muito bem, né, de assim, as mesmas coisas que eu questionava, que eu não tinha assim resposta para muitas coisas, me deu muito trabalho para encontrar determinadas coisas. Ainda estou buscando, lógico, né? Mas avancei um pouquinho, né? Já não estou preso assim a conceitos como o do homem mortal, né? Aquele conceito de não saber distinguir, né, a ilusão da realidade. Ele chama de realidade, mas a realidade não é aquela. Ele vive a ilusão que para ele é a realidade. Então, isso tudo faz toda a diferença. Porque quem vive da ilusão, você não tem meios para lidar com isso. Porque você não sabe que é ilusão, então ele chama de realidade. E ele está certo, porque para ele a realidade dele é aquela. Porque o senso espiritual nele, no homem mortal, ele está adormecido. Somente no homem espiritual, ele já passou por isso, ele está numa outra escala de desenvolvimento humano, então nele o senso espiritual está ativado. Ele aí presta muita atenção aos sinais que para o mortal não aparecem, porque ele não consegue enxergar. Então, isso tudo faz uma diferença muito grande. Se você há muito vem correndo atrás, eu falo porque é uma expressão assim que a gente ouve o tempo todo, né? Está correndo atrás e quanto mais correr atrás, é como o ditado diz, é a mesma coisa que correr atrás do dinheiro. Parece que ele mais foge de você. Então, quando o sujeito está correndo atrás, sei lá, da vida, de tudo dele, né? Os objetivos parece que ficam mais distantes ainda. Parece que corre e não chega. Agora, quanto tempo as pessoas ficam correndo atrás? Porque tem um senso comum que diz, não, tem que correr atrás, tem que correr atrás. O cara não sabe nem por que ele está correndo, mas tem que correr atrás. Porque todo mundo fala que tem que correr atrás, então eu também vou correr atrás. Só que, quando a gente começa a ver os sinais, o desdobramento dos pensamentos, a primeira coisa que o homem espiritual consegue enxergar, que ele consegue discernir, é exatamente isso. Porque tem uma passagem bíblica que diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E em primeiro lugar o reino de Deus. Só que a maioria está invertendo a lei divina. Está correndo atrás. E muitas vezes nem busca o reino de Deus, né? Só fica correndo atrás. Então, não pode ter os benefícios da espiritualidade. Se você está correndo atrás e não chega nunca, ou não tem a vida que gostaria de ter, que tal dar uma oportunidade à espiritualidade para que ela possa demonstrar a sua eficácia? É uma coisa a se pensar mesmo, né? Por que não fazer isso, né? Eu me lembro muito bem, assim, poxa, todo mundo fala isso, todo mundo fala isso, todo mundo fala, poxa, peraí, eu sou um ser pensante, né? Então, se eu não utilizo a minha individualidade, o meu pensar, eu vou ter que seguir caminhos criados e ditados por outros. Mas eu preciso confrontar isso, eu preciso saber se isso é verdade. Então, à medida que você vai estudando, você vai compreendendo a ciência do existir, você fala, opa, peraí,
a humanidade não está caminhando corretamente. A maioria não está. Senão, todos esses problemas seriam bem resolvidos ou não seriam tantos esses problemas. Então, cada um de nós pode dar esse salto de qualidade. Cada um de nós pode estar atento para o desdobramento desses pensamentos espirituais, abrindo o quê? A sua receptividade para a orientação, insights, né? Isso vem de cima, não vem de baixo. Então a gente precisa começar a compreender isso. Se eu estou caminhando de uma forma, estou correndo atrás e o objetivo não chega, para que eu vou continuar correndo atrás? Então alguma coisa deve estar errada. E está. Por isso é que não acontece nada. Não é que o homem espiritual viva nababescamente. Não, não é isso. Mas a harmonia, a paz, o dormir tranquilo, o ser feliz, o ser verdadeiro, isso a espiritualidade nos dá. Vale a pena, vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo, né, ou você não conhece o meu canal ainda, se inscreva e deixe o seu comentário. Eu tenho pedido bastante para que comentem as coisas, porque eu vou ficar batendo muito nessa tecla. A nossa relação, ela precisa ser bilateral, né? Eu não gosto de estar aqui fazendo monólogo, né? Eu gostaria muito de interagir com vocês, de ouvir coisas de vocês, porque essa troca é fundamental para o crescimento de todos. De todos. Não é vai beneficiar um. Não. Sabe? Puxa, de repente, todo mundo é levado à espiritualidade, por exemplo, por intermédio de alguém. Alguém nos levou em determinada época. Todos nós. Todo mundo. A gente pergunta, como é que você conheceu isso? Porque um amigo me levou. Porque minha mãe falou. Porque meu pai me ensinou. É assim. Então, a gente pode, todo mundo tem o seu tempo. Sabe? Eu estou atrasado. Não, não está. Você não está atrasado. Sabe? Porque todo mundo tem o seu tempo. É a maturação de cada um de nós. Né? E esses desdobramentos, que eu estou repetindo muito, dos pensamentos espirituais, é isso, é uma preparação. A espiritualidade não pode ser enfiada a goela abaixo. Ela tem o seu tempo de maturação. Né? Uma coisa aqui, uma coisa ali. Aí você começa a ligar os pontos. Isso aqui, Aí você mesmo começa a ligar os pontos. E aí você vai ver a beleza, você vai ver a harmonia, você vai ver a compaixão, você vai ver o altruísmo, quando você não tinha olhos para isso. E quando você se olha no espelho, a coisa é muito diferente. Sabe? Nada como você estar satisfeito com você. Sabe? Você, puxa, eu estou satisfeito pelo menos de estar trilhando o caminho certo. Ninguém vai chegar totalmente num ponto de suprassumo. Não, isso não vai acontecer. Né? Mas o caminhar na direção certa vai nos dando tudo o que a gente precisa para viver bem. E aí, é isso que é o valor da espiritualidade. Então, procurem alguma coisa a respeito disso e vamos conversando, vamos trocando ideia, porque isso é muito bom, sabe? Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar falando com vocês e agradeço muito por isso. A Deus e a vocês. Um grande